Olá, a cidade de São Paulo entra na fase de abertura gradual do comércio ou flexibilização da quarentena, ainda com números elevados de casos e de óbitos. Nós vamos discutir de que forma a reabertura vai impactar na retomada da economia, ao mesmo tempo em que precisa conter os avanços da doença. E no programa de hoje participam os vereadores Fábio Riva, que é líder do governo, vereador do PSDB, e o vereador Antônio Donato, do PT, que é o presidente da Comissão de Finanças. Primeiramente, muito obrigada a ambos pela presença aqui no nosso programa Decisões e Argumentos. Olá, Elis. Eu que agradeço o convite da TV Câmara e vamos fazer um bom debate aqui com meu colega Fábio Riva. Um grande abraço e prazer também poder debater com o sempre presidente, vereador Antônio Donato, a quem eu estimo, prezo muito a amizade e o companheirismo dentro da Câmara Municipal de São Paulo. E eu começo com uma provocação para ambos. De forma rápida, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte: São Paulo é uma das 6 capitais que flexibilizaram essa questão da abertura, né, na quarentena, tentando já começar um retorno a uma normalidade, não é? Um desafio bastante grande, né? Será que foi o momento adequado para isso? Qual é a visão de vocês? Nós estamos avançando, principalmente no combate à pandemia. A reabertura se dá de forma gradual, responsável e segura. Eu acho que essa é a importância desse avanço. E mais do que isso, a nossa população se resguardou. Em muitos momentos nós tivemos algumas dificuldades, mas esse é o momento de, com utilização de máscara, com distanciamento, a gente retomar a nossa economia de forma gradual, segura e responsável. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que não era o momento, e não é uma opinião minha, né? Uma opinião da maioria dos cientistas, infectologistas, epidemiologistas, que têm se manifestado que você precisa ter algumas condições para você fazer esse relaxamento. Primeiro, a diminuição de casos consistente por 2 semanas, não é o nosso caso, a gente está subindo os casos. Ter uma retaguarda de saúde considerável, que esse é um item que a gente pode discutir depois, isso a gente até tem alguma condição. Mas o principal é que o número de casos na cidade de São Paulo ainda está crescendo e a boa ciência tem recomendado que nesses casos é melhor aguentar mais um tempo de sacrifício do que ter que retornar desorganizadamente depois para um período de fechamento. Vereadores, como vocês avaliam a posição da Prefeitura com relação ao combate ao coronavírus? Vereador Fábio Riva, qual é a sua avaliação de como tudo foi executado desde o momento que a gente recebeu a notícia de que estávamos tendo problemas na cidade e de como foram feitas as ações para tentar conter a disseminação do vírus? Bom, primeiro, desde o início, de março, a Prefeitura tem tomado diversas ações. Eu acho que sempre respeitando a ciência, a medicina, tendo como parâmetro os países que estiveram com o mesmo problema de uma forma um pouco anterior. E a Prefeitura tomou diversas ações. A primeira delas foi a questão dos hospitais de campanha, aumento dos leitos de UTI, todo o trabalho assistencial também, além da questão da saúde, uma preocupação de forma geral, até porque, infelizmente, para essa pandemia, não existia uma fórmula para poder combater. O melhor remédio era o distanciamento e é o distanciamento. Então, a Prefeitura fez várias ações na área da saúde, da assistência, a questão da distribuição através do Cidade Solidária de cestas básicas, enfim, são várias ações que, ao longo do próprio debate, a gente pode enaltecer alguns. São 7 novos hospitais
principalmente nessa questão do aumento do número dos leitos de Covid. Nós tínhamos um número muito pequeno no início, aproximadamente 178. Hoje nós já temos mais de 1.100 leitos, né, exclusivos para combater o Covid. Então, com o avanço também da doença, aumento de casos, a Prefeitura foi se preparando desta forma, mas sempre lembrando, né, que o isolamento ainda se faz necessário e, por isso, a participação da população paulistana é de suma importância nesse combate. Não basta só o poder público, mas a população também, que muitas vezes é difícil. Eu que vivo na periferia, o vereador Donato também conhece bem essa realidade. A gente tem lá o que a gente chama que a fome grita todos os dias na porta das pessoas, o desemprego. E a Prefeitura tem, de uma forma ou de outra, dentro desse guarda-chuva, pensando primeiro em salvaguardar a vida das pessoas, mas também pensando em como a gente pode minimizar esses impactos, principalmente nas ações da periferia, com ações na área da educação, com a área da assistência social e principalmente da saúde. Então, acho que é um passo importante que a Prefeitura deu e até por conta disso nós hoje podemos falar em uma retomada gradual, responsável e segura. Vereador Donato, como é que o senhor avalia as ações que a Prefeitura tomou nesse percurso? Olha, a gente não pode deixar de avaliar as ações da Prefeitura e de avaliar as ações do governo federal. E esse é um problema de todo o país. A gente tem um governo federal, um presidente que apostou, que jogou contra as medidas de isolamento social, que se comporta de maneira absolutamente irresponsável, é o grande responsável por essa explosão de mortes. O Brasil com previsão de 120 mil mortes, e pode ser maior com a flexibilização sem critérios que o Brasil está tendo afora. E o grande responsável por essa situação é a presidência da República, o presidente Bolsonaro. Então, nesse quadro que eu quero analisar a situação da Prefeitura. A Prefeitura e o governo de São Paulo, no primeiro momento, tiveram ações positivas, no nosso entender, e nós apoiamos essas ações, mesmo sendo um partido de oposição. A quarentena, o reforço de leitos dos hospitais de campanha, ainda que a gente reivindique que hospitais de campanha deveriam ter sido feitos na periferia, mas, enfim, eles estão aí, estão atendendo, e isso é positivo. Mas, em determinado momento, a pressão do bolsonarismo, com as carreatas que fizeram aí, a pressão de setores econômicos da cidade, fez com que esse rumo que estava sendo tomado não fosse seguido. Aliado a isso, a falta de amparo social para milhões de famílias, né? As dificuldades de receber o auxílio emergencial de R$600, a ausência de uma política mais agressiva da cidade de São Paulo de amparo ao isolamento social, a falta de crédito, que era uma tarefa do governo federal para o pequeno e médio comerciante, cria uma situação ilusória de que, voltando o comércio, a situação vai se normalizar. Não vai, porque as pessoas estão sem renda, sem dinheiro para comer. Quem tem renda provavelmente vai postergar o consumo e vai se reabrir o comércio e, na verdade, você só vai ter aumento da contaminação. Acho que o comércio vai continuar sem as condições de sobrevivência, porque isso dependeria de crédito barato e de longo prazo, que o governo federal deu dinheiro para os bancos, 1,2 trilhão, mas esse dinheiro não chegou para o pequeno e médio comércio. Então, por isso, eu entendo que a situação é complexa, mas não me parece que essa saída da flexibilização seja a melhor. Eu acho que eu torço para eu estar errado, mas pode ser que a gente pague isso com o aumento do número de mortes na cidade de São Paulo. Foi um desafio, de fato, bastante grande, vereador Fábio Riva, o fato do presidente ter uma postura que destoava, de certa maneira, das ações que a Prefeitura implantou? Sem dúvida. O presidente, ele jogou contra o país e jogou principalmente num momento onde deveria haver uma união,
um respeito mútuo entre as instituições. Isso ele não fez. Então, para quem toma algumas atitudes de caráter pessoal, contrariando o próprio Ministério da Saúde, ele incentiva as pessoas que o seguem, infelizmente, a tomarem as mesmas atitudes. E colocar, prefeitos, governadores, que estão na ponta, porque o presidente vive na federação, mas quem está aqui na ponta, as pessoas moram num município, moram num bairro. Quem está aqui na ponta é que sofre, porque não sabem quem ouvir. O presidente que não dá atenção adequada aos mais vulneráveis, e são esses que mais sofrem. Como o presidente Donato bem elencou a questão da dificuldade em receber um auxílio emergencial, a dificuldade entre os micros e pequenos empresários de conseguir um crédito barato, de abrir frentes de trabalho para poder suprimir e minimizar o impacto da pobreza no país. Então, infelizmente, se ele tivesse ficado, no mínimo, sem falar, resguardando, inclusive, a própria opinião, muitas vezes, que coloca em conflito um país, a gente poderia estar, num momento como esse, numa outra posição. Eu acredito muito que o papel do presidente, nesse momento de dificuldade, acabou agravando ainda mais a crise em todos os seus aspectos, na saúde, na economia e, principalmente, Elis e vereador Donato, nas relações interpessoais e política. As pessoas com ódio sem igual, querendo criar factoides, fake news, quem grita mais parece que tem mais razão, e não é assim que nós lutamos por uma democracia. Eu posso discordar, e o vereador Donato sabe muito bem disso, de muitas opiniões dele, mas sempre respeitei, fizemos um bom debate, sem acusações pessoais, sem incitar as pessoas. É isso que nós precisamos, de um parlamento, de um presidente responsável. Então, é dessa forma que eu procuro trabalhar, interagir com os meus colegas, e é dessa forma que o presidente deveria dar um exemplo, até porque ninguém torce contra um país, ninguém torce contra um presidente da República. Ele foi eleito, mas ele precisa dar o exemplo de união, de solidariedade e de participação efetiva a uma pandemia sem igual no nosso país. Muito obrigada aos dois. Por enquanto, nós vamos fazer agora um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com os vereadores Antônio Donato, do PT, e Fábio Riva, do PSDB, hoje discutindo a questão da reabertura gradual do comércio na cidade de São Paulo neste momento de pandemia. Decisões e argumentos, volta já.